Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando a semana, segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Chegando próximo do Natal, pessoal. São aproximadamente 11h43 da noite. Começar aqui pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Um dia de recuo, tivemos S&P caindo 0,16, Dow Jones praticamente no 0 a 0 e Nasdaq um recuo de 0,59. Pessoal, vindo para o Bitcoin, carro-chefe do mercado cripto, não foi diferente, seguiu aí o humor das três principais bolsas. Tivemos no diário o recuo um pouco mais acentuado, caiu por volta aí de 1,96. Neste momento para nós aqui, preço a mercado 86.087 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada e quais são as perspectivas aí de movimentação do preço. Agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos aqui na proximidade aí, um pouco acima dos 91,5. Naquela ocasião, era o nível de preço equivalente à média de 20 períodos no diário e no tempo gráfico de 4 horas. Colocamos aí uma condição em virtude, né, do que foi a retração aqui na proximidade dos 89.500, um ponto na qual identificamos, pessoal, ali na análise do dia 10. Se você não assistiu, está disponível aí no canal, dá uma olhadinha lá. A gente coloca todos os níveis onde poderiam haver, né, pullbacks, retrações. Acabou concretizando aí no dia 11, né, bem aqui em cima da região, fazendo alusão, no caso, pessoal, as duas mínimas desses 2 dias. E aí a gente colocou uma condição em virtude, né, pelo que foi apresentado de volume comprador, principalmente, né, na terça-feira, dia 9, e em relação na quinta-feira do dia 11. Né? A gente identificou, inclusive, um engolfo, né, em relação à quarta-feira, né, os compradores atuando aí de uma forma mais incisiva, mas, né, a estrutura de preço, a questão, né, da possibilidade da bandeira de baixa, né, informação, né, questão do topo duplo, pessoal, martelo invertido, enfim, a gente colocou essa condição justamente porque o mercado ele é dinâmico, é soberano, então essas possibilidades elas precisam estar na mesa, mas, né, de fato o cenário era bastante difícil para os compradores e um dos, né, princípios gatilhos era a manutenção do preço acima das duas médias, ali na proximidade dos 91,5, e com os compradores, pessoal, quebrando, né, esse ciclo, essa sequência lógica de topos descendentes. Então, ao mesmo tempo que nós precisávamos do preço acima, né, teríamos que quebrar, né, essa estrutura justamente, né, naquela ocasião, onde queríamos, né, que o mercado fosse buscar novamente aqui a proximidade da nossa resistência diagonal. Então, pessoal, para quem ficou, né, plugado aí no dia seguinte após a análise, do dia 11, viu que houve aí uma singela tentativa, né? Acho que aqui foi o ponto X da questão, a abertura do mercado lá nos Estados Unidos. Já entraram, né, pessoal? Socando venda aí, veio um movimento verticalizado, candlestick com padrão de força, né? Perdeu as duas médias e, consequentemente, não acionou, né, os nossos gatilhos, né, as condições que foram impostas, e aí o destino já estava traçado, que era novamente buscar aqui, né, pessoal, a região dos 89,5. E aí perduramos, né, por várias horas, né, inclusive no final de semana, baixo volume. E aí veio, né, por natureza, pessoal, buscar a região na qual, né, esperávamos, né, diante da negativa dessa condição.
a região do nosso suporte diagonal, onde fazia alusão à ascendência desses fundos, né? Desde a sua formação aqui no dia 21 de novembro. Então tivemos novamente, né, um pullback nessa região, pessoal, inclusive, né, bem próximo também, né, de um nível que foi colocado para vocês no dia 10, região aí dos 87.700. Então tivemos aí uma primeira recusa de preço, né, por parte dos compradores para posteriormente a confirmação de rompimento. Então, pessoal, foi aquela história, né? Mesmo que tenha acontecido, né, essa primeira retração, essa recusa de preço nessa região, a gente já sentia que pela amplitude, a estrutura de preço, né, era bem mais difícil a gente imaginar aqui uma eventual quarta onda, né? Estava mais propício, né, de fato, a gente perder essa região para buscar níveis inferiores, né? Infelizmente, estávamos, né, correto, a gente acertou aí basicamente, né, o cenário do Bitcoin ao longo desses últimos dias. E aí, pessoal, estamos, né, galgando aí para níveis inferiores, né? E quem sabe próximo novamente aqui da região do nosso suporte primário neste momento, região aí dos 80.600 aproximadamente, região onde iniciou, né, essa recuperação mínima, né, por parte aí dos compradores. Nós chegamos aí a nos aproximarmos, né, dos 94.200 e agora estamos, né, basicamente devolvendo tudo aquilo que foi conquistado aí nesses últimos, né, 25 dias. Pessoal, qual que é o cenário em diante aqui? Ao que parece, né, bem para concretizar essa bandeira de baixa, a gente colocou isso para vocês nas análises anteriores, né? Nós temos aí basicamente movimento verticalizado, né, que teoricamente seria o mastro, topos e fundos ascendentes, né, que seria a flâmula da bandeira, e posteriormente vem, né, mais pancada para baixo, né, confirmando essa figura bastante comum, né, em todos os mercados, né, em ativos plotados aqui em candlestick. Então, pessoal, a gente percebe aí no diário, né, a ausência de volume comprador. Basicamente, estamos aí há quatro, 4 dias, né, com os vendedores sobressaindo. Então, é um ponto muito negativo, teoricamente. A gente não vê aí os compradores, né, tentando reagir de alguma forma. Aparentemente, né, quando a gente analisa o tempo gráfico de 4 horas, a gente tem aí uma singela reação, mas um volume bastante pequeno, né, pessoal? Quando a gente compara, inclusive, em outros momentos, né, onde tivemos aí alguma eventual reação um pouco mais incisiva, nada muito, né, enérgico também, mas, né, de qualquer forma, já é alguma coisa em virtude aí, né, do que a gente está vivenciando nesses últimos dias. Então, acho que basicamente uns pontos importantes que vocês precisam estar cientes, pessoal. Eventualmente, né, perdendo aqui a região dos 85, né, a gente pode buscar rapidamente aqui a proximidade, né, dos 83.800, fazendo alusão aqui a esse nível onde, né, houveram aí múltiplos encontros na abertura, fechamento, máxima e mínima de preço. Então, talvez aqui a gente possa ter novamente uma retração. Evidentemente é um ponto a ser analisado. E, pessoal, perdendo, né, essa região aqui próxima dos 84, tentando arredondar para vocês, pode ser que abre, né, caminho para a gente buscar aqui a região dos 80,5 aproximadamente, tá? Então, vai se desenhando, né, para esse cenário. É óbvio, né, que os compradores eles podem tentar aí uma eventual reação ou até mesmo manipulação, lembrando, né, pessoal,
que a região aqui desse antigo suporte tornou-se uma nova resistência. Então, eventualmente, os compradores tentando aí alguma coisa, a gente poderá perceber os vendedores atuando novamente aí entre a região dos 87,5 aos 88, né, fazendo alusão onde foi o início aqui da retração e em relação à nossa marcação. Então, muito cuidado aqui nessa região. A gente poderá perceber os vendedores, né, atuando novamente, né, considerando aí que haja, né, pessoal, é uma reação por parte dos compradores, tá? Então, são esses pontos que a gente precisa ficar ligado. Região dos 85, né, perdendo aqui, a gente pode ganhar velocidade para buscar a região aqui próxima dos 84, e aí poderemos ter uma eventual retração. E na ausência aí, pessoal, de condicionantes, né, evidências positivas aí pelo lado dos compradores, aí a gente poderá também ganhar velocidade para buscar a região aqui dos 80,5, tá? Essa é a região mais forte neste momento, pessoal. Esses são os pontos que a gente, né, imagina aí alguma eventual briga, bateção de cabeça, mas não são considerados suportes, né? São níveis que vocês precisam, né, ter um pouquinho de cuidado, tá? A gente tenta trabalhar aqui pelo lado, né, do conservador, tentando trazer para você os principais níveis, né, justamente para facilitar aí o seu dia a dia. Até porque, pessoal, as análises aqui são feitas a cada 24 horas. É muito difícil, né, de acertar aí 100%, né, os níveis, enfim, a gente tenta trazer as regiões, né, justamente porque a gente vai errar, né, em alguns momentos, assim como a gente, né, consegue acertar, com efetividade, né, os pontos exatos, como foi o caso aqui, né, pessoal, em relação aí a partir da análise do dia 10, né, quando a gente menciona, né, os 89,5 em relação aos pullbacks, às retrações e posteriormente aqui nos 87,700. Então a gente teve dois êxitos aqui, basicamente acertando na mosca, né, o nível, os níveis onde houveram as retrações. Aqui é o mesmo, sentido, né? A gente traz para vocês, mas, né, sempre trabalhando com regiões, porque, como eu mencionei, um dia ou outro a gente vai, né, acertar a região, assim como vai acertar com exatidão o nível, né, que foi passado para vocês aqui na análise. Então, os vendedores começam a atuar aí novamente, pessoal. Foi o que eu, né, mencionei, um volume bem simbólico aqui, né, no fechamento desse candlestick às 9 por parte dos compradores, né? Pode ser que a gente venha buscar aqui os 85 e aí, eventualmente, analisar com bastante cautela. Ao que parece, tem acumulação de lotes. Se são verídicos, né, estarão posicionados, são outros 500, aí somente com o preço se aproximando de fato, né, analisando o livro de ofertas, mas a gente sabe que perdendo esse ponto a gente vem buscar aí a proximidade, né, dos 84 e posteriormente, né, pessoal, a região desse suporte, que de fato é o mais importante aqui em relação à proximidade do preço a mercado, tá? Abaixo, pessoal, aí sim a gente tem um suporte secundário, região dos 74.000 aproximadamente. Ponto bastante forte, como mencionei em análises anteriores. Eu creio que poderemos ter uma reversão de tendência neste ponto, pessoal, né? Obviamente pode acontecer antes a reversão, mas para mim faz mais sentido, né, a gente ter os compradores atuando de uma forma bem incisiva aqui na proximidade dos 74. Então, acredito que, né, se não mudar essas evidências e condicionantes que estão sendo colocadas para nós até o presente momento, né, torna-se uma real possibilidade, né, da gente buscar aqui, né, este nível, a proximidade, e aí estaremos preparados aí para as oportunidades, né, pessoal? Aí entraremos em liquidação, em promoção e, obviamente,
Iremos encher o carrinho, comprar ativos, né, de valor com fundamento, tentar fazer uma grana extra aí nesse começo de ano. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico, então, é isso, né? A gente não tem alterações a fazer. Basicamente, fiz a alteração da cor aqui, né, pessoal? Tornou-se aí uma nova resistência. Vamos analisar esses pontos, né, esses níveis que foram passados aí. Amanhã a gente vai retornar justamente para verificar o que que houve. E aí vocês estão por dentro, né, diante, né, dos pontos que precisam ser acompanhados, né, com uma lupa. Fechado, pessoal? Acho que no gráfico é isso. Então, vamos para o livro, ver se a gente identifica alguma coisa interessante. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, dos 85 a gente tem uma barreira aqui posicionada. São quase 22,3 milhões de dólares, né, na mesa. É aquela história, né? A gente se aproximando, né, deste nível, é obrigatório, pessoal, analisar o gráfico e o fluxo, né, para verificar a autenticidade desses lotes, né? Esse mercado ele tem muita manipulação, muito blefe, né? Querendo ou não, quem está operando vê essa quantidade de dinheiro, acaba sendo bastante intimidador. Então é uma forma, né, de você tentar assustar o outro lado, mas na hora do vamos ver, né, esses investidores, ou até mesmo institucionais, eles tiram o dinheiro e aí facilita, né, a movimentação do preço, neste caso aqui buscando níveis inferiores. Região dos 84, pessoal, mesma coisa, mais acumulação, 20 milhões de dólares posicionados, é o nível, né, próximo aí dos 85, na qual também a gente tem uma possibilidade de pullback, retração, né, não só pelo gráfico, agora mais fortalecido também pelos lotes posicionados. Também, né, é a questão de analisar juntamente para verificar a autenticidade. E conforme a gente vai se aproximando aqui, pessoal, da região dos 80,5, que é o nosso suporte de fato, né, o suporte que faz mais sentido ali, né, o potencial conflito de interesse pelos compradores, a gente vai percebendo bastante, né, a acumulação de lotes aqui na proximidade, tá? E faz total sentido porque é um nível na qual a gente espera uma eventual bateção de cabeça, pessoal. Ali a gente poderá ter uma briga boa em sua proximidade. Quando a gente analisa de fato a região dos 80 mil, a gente tem aí 25 milhões de dólares posicionados. Então, é bastante dinheiro, total sentido. Então, muita cautela nessa região, tá, pessoal? A gente percebe a acumulação de lotes aí bem próximo do nosso suporte de fato. E pelo lado aqui dos vendedores, pessoal, a gente já vê uma acumulação aqui nos 88,200. Talvez faça um pouco de sentido, pessoal, porque é a região aqui próxima da marcação, como eu mencionei para vocês, né? A gente tem aqui uma nova resistência, então, eventualmente, né, os compradores buscando essa região, a gente poderá perceber os vendedores, né, atuando na iminência de manter o preço abaixo, né, e se for o caso, a continuação descendente, né? Então, a gente faz aquele movimento de escadinha descendente e aí, eventualmente, vai colhendo as informações ao longo das horas. Então, total sentido também, pessoal, acumulação de lotes neste ponto e aí mais acima, bem pulverizado. Talvez neste momento não faça tanto sentido dar tanta ênfase. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Aí viramos para o dia 16, agora meia-noite 1. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Fechado? Desejo a você uma excelente semana, né? Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.